De que maneira, afinal, uma mulher sensível como Clarice Lispector concebe o sentimento amoroso? De que forma ela traduz esse sentimento por meio da constituição de uma família? É isso que você vai ver nessa videoaula. Salve galera do Explica Mais, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de literatura e hoje nós vamos falar especificamente de uma autora que faz parte aí da terceira geração modernista. Falamos da Clarice Lispector, que compôs, entre outras tantas obras muito famosas, o romance A Hora da Estrela. E não vamos ficar, claro, preso apenas nesse romance, né? Nessa aula específica vamos tratar de uma outra obra que ela compôs. Falamos aí da obra Laços de Família, que é um livro de contos, e especificamente dentro dessa obra nós temos o conto Amor. E a gente já começa fazendo uma análise do ponto de vista do título que ela utilizou para nomear o seu livro de contos. Perceba aí que ela colocou Laços de Família. O que seria metaforicamente esses laços de família? Não seriam as ligações que os entes familiares possuem entre si, intrinsecamente, dentro de uma unidade familiar? Pois é, então esses contos possuem em comum justamente esse elemento que uma alma sensível como a Clarice soube observar e analisar profundamente de acordo com a sua análise psicanalítica, influenciada principalmente pela psicanálise freudiana, da qual ela é adepta para explicar as relações humanas, as relações sociais, certo? Dentro então desse livro nós temos o conto Amor, que é uma referência do vestibular da Unicamp, e a gente vai partir justamente desse conto para fazer uma análise geral da obra, inclusive da Clarice Lispector, já que a recorrência dos índices que acontecem literariamente nesse conto permeiam toda a obra dela, inclusive o romance A Hora da Estrela. Legal? Então, primeiramente, o que a gente vai começar falando aqui? O conto Amor, ele tem uma delimitação, ele se passa justamente no espaço do Rio de Janeiro, tem como tempo por volta da metade do século XX, e não é nesse contexto que nós temos as várias lutas sindicais acontecendo no Rio de Janeiro ou nas grandes capitais, assim como também não é nesse contexto que nós temos cada vez mais a inclusão da mulher no mercado do trabalho. Então perceba que essa situação elencada pela Clarice Lispector vai ao encontro também dos seus ideais. Como mulher, ela vai ter a sensibilidade de observar o lado dela e o lado dessa classe social, dessa categoria social que foi durante muito tempo oprimida e colocada em segundo plano. Falamos aí da mulher, que cada vez mais vai adquirindo a sua liberdade, vai adquirindo as suas conquistas e vai se fazer presente nessa sociedade como um elemento extremamente produtivo para essa engrenagem social funcionar muito bem, certo? Então estamos falando desse cenário permeado por essas primeiras lutas, por essas primeiras conquistas e por essas lutas muito acirradas, muito densas em busca dessas conquistas. Então, nesse sentido, o enredo se passa justamente permeando essa situação toda. Legal? Vamos para a segunda lousa. Galerinha, então eu usei a lousa inteira, vou dar uma licencinha, vocês tiram um print rapidinho que eu já volto, beleza? Beleza, galera? Então foi só uma síntesezinha para vocês aí se localizarem com relação ao enredo do conto Amor. Vamos contar um pouquinho da história rapidinho para vocês terem uma ideia do que ela trata. Claro que o conto é breve, então permite uma leitura muito rápida que vocês possam vir a fazer dela para a gente poder analisar um pouco melhor, para vocês terem uma dimensão um pouco mais apropriada da obra. Havia uma mulher chamada Diana, e ela vivia todo dia a mesma rotina em casa, sempre fazendo as mesmas coisas e vivia tranquilamente ao lado do seu marido e das duas crianças, dos seus filhos. Então ela vivia uma vida muito moderada, tinha uma situação até tranquila financeiramente e todas as vezes ela sempre fazia a mesma coisa, rotineiramente, como cabe ao papel da mulher nesse cenário, nessa situação contextual. Só que todas as vezes era a mesma coisa. O marido ia trabalhar, as crianças iam para a escola e ela ficava sempre sozinha. E sozinha ela cumpria a rotina da casa, ajudava a limpar a casa, recolhia a louça, que muitas vezes as crianças deixavam quando iam para a escola, o marido também, arrumava tudo. E em um determinado momento da sua vida, da sua rotina de trabalho doméstico, ela ficava em casa sem fazer nada. E é esse momento justamente que ela se questionava de muitas coisas. E ela detestava chegar a esse momento do dia justamente porque nesse momento em que ela perdia totalmente as suas funções, já que não precisava arrumar mais nada e que a casa estava em perfeito asseio, em perfeito cuidado,
é um momento perigoso, a hora perigosa da tarde, porque nesse instante ela começava a pensar sobre o passado, sobre as escolhas que a levaram até aquele momento, sobre os sonhos que muitas vezes fizeram com que ela abandonasse aquilo, as condições que fizeram com que ela abandonasse aquilo que ela tanto queria no futuro. Lembra que esse momento é o momento em que a mulher começa a ter um espaço cada vez maior no mercado de trabalho. E ela havia abandonado todos os sonhos em detrimento da formulação da instituição daquela família. Será que em algum momento ela tinha sido obrigada a formar aquela família? Será que a sociedade havia lhe imposto aquelas condições? Portanto, diante desse momento em que ela ficava sem fazer nada, ela começava a pensar coisas erradas, coisas das quais ela se arrependia futuramente. Então, para evitar qualquer tipo de pensamento negativo dessa hora indesejada, dessa hora perigosa da tarde, ela resolveu fazer um bolo para as crianças e para o marido. Foi então que ela foi até o centro do Rio de Janeiro e fez as suas compras levando uma bolsa de crochê, na qual ela carregava as suas compras, e feito as compras, pensando nas crianças, pensando no marido, ela tomou um bonde para subir a ladeira acima, para voltar para sua casa, já que a caminhada seria muito cansativa, tendo em vista que ela também estava cheia de compras. Quando, num determinado momento, o bonde subia, e era comum isso acontecer, os bondes são movidos à eletricidade, nessa época o que acontecia muito eram alguns cortes, picos de energia, então quando o bonde estava subindo ladeira acima, foi então que num momento determinado ele deu uma guinada, uma parada na verdade. Houve um corte brusco de energia e o bonde parou. Nesse momento em que um bonde para, a Ana, mergulhada em pensamentos, em reflexões, olha para um lado e observa um cego mascando um chiclete ruidosamente. Ela identifica alguns elementos que seriam típicos de um cego, como a bengala, por exemplo, e o cego mastigava, por exemplo, o chiclete como se ninguém pudesse ver, e mastigava ruidosamente, abria muito a boca, e aquela cena fez com que alguma coisa despertasse no seu interior. Uma espécie de casca que se abrisse momentaneamente para o vislumbre de uma luz muito maior, muito superior. E nesse instante em que ela visualiza o cego e ela passa por uma introspecção muito grande, daquele cego que mascava ruidosamente aquele chiclete e não ligava para ninguém ao seu redor, nesse momento o bonde dá uma guinada. Ele volta a energia e ele dá uma guinada. E nesse momento as compras acabam caindo da sacola da Ana. E nessa queda das compras, com as pessoas rindo dela, com algumas pessoas se oferecendo ali para ajudar, ela tem um lapso, um insight, um momento de transcendência, um momento de iluminação, de reflexão. Momento esse que vai permear por toda a viagem do bonde, até passar inclusive pelo ponto que era o ponto dela e chegar ao ponto final. E quando finalmente o bonde chegou ao ponto final, o condutor avisou que era o ponto final e que ela deveria descer. E ao descer, ela tem um susto muito grande, porque sem querer aquele bonde, o caminho que ele deveria percorrer, levou até o Jardim Botânico. Quando ela se deparou com toda aquela coloração diferente, imaginem que o filtro de visão dela agora era outro. Imaginem que ela havia tirado de repente alguma coisa que pesava do seu rosto e aquilo permitiu que os seus olhos distinguissem todas as cores, todas as visões possíveis de serem contempladas na natureza. Ela entrou então ao Jardim Botânico, mesmo que ele tivesse quase fechando ali naquele momento, poucos minutos antes do fechamento, e ela começou a olhar a natureza à sua volta. E, dado o mergulho e a contemplação em que ela se encontrava, ela começou a contemplar a natureza e a analisá-la. Viu que havia muitas frutas, havia muitas árvores frutíferas, muitas flores, muitas aves, muita vida. E que muitas dessas frutas caíram ao solo e às vezes os pássaros não davam conta de se alimentar daquilo tudo. E a vida era tão fértil que apodrecia. Olha só que interessante esse comentário da narradora. A vida era tão fértil que chegava a apodrecer. O que significa isso? Uma reflexão pela qual a Ana mesmo passa. Ela tinha tantos sonhos, tantos devaneios, tantas fantasias que qualquer adolescente pode alimentar ao longo do decurso da sua vida. E há tanta fertilidade nessa idade que às vezes, se a gente não alimentá-las, colher esses frutos, eles apodrecem, eles perecem. E a Ana sentia isso. E envolto naqueles devaneios todos, ela toma uma decisão interna. Tomar uma atitude diferente, de mudar a sua vida, de mudar a sua dimensão de aceitação àquela condição de submissão.
ela não percebe que o jardim botânico está prestes a fechar, sai correndo quando o sino da igreja anuncia ao seu lado as 5 badaladas respectivas às 5 horas da tarde e ela sai em disparada. Encontra o jardim botânico fechado, chama o espécie de zelador, o zelador abre e ela vai em direção à casa correndo. O marido volta com algumas visitas para casa e ela está diferente, observa o mundo diferente, observa com certo rigor, com certo asco talvez, a condição na qual ela tinha submetido por conta das crianças, por conta do marido, por conta da sua família. E no final da história nós temos um encerramento bem interessante, muito bonito. A Ana volta, depois de adormecer, depois de deixar as crianças dormindo, vai para a cama com o marido e os dois adormecem. E no momento final é como se ela apagasse uma vela, as luzes, e ao apagar as luzes, ela também apagava a chama que corrompia aquele sentimento. Então nós temos uma história muito interessante de profunda análise psicológica. E aí vem uma menção muito importante para vocês, o termo epifania. O termo epifania é recorrente na literatura da Clarice Lispector, vai acontecer em Hora da Estrela, assim como vai acontecer em diversos outros contos. A epifania seria um momento de iluminação que permeia todas as personagens, uma iluminação que transcende a sua condição simplória. E essa transcendência acontece justamente no momento em que o cego masca o chiclete e aquilo lhe desperta um estranhamento em relação à sua própria realidade. A Ana, ela tem uma dimensão parecida e semelhante com todas as personagens femininas desse momento. Então, de certa forma, o que a Clarice faz? Ela pega essa personagem, por meio dessa personagem, ela avalia o conflito existencial que permeia todas as mulheres daquele tempo, divididas entre a questão dos laços afetivos familiares, com marido, filhos, seus afazeres domésticos, e também a necessidade de também se satisfazer nos seus desejos, nos seus anseios, nos seus planos, nos seus devaneios. Então que a gente tenha uma análise de profundo mergulho psicológico. E como o narrador se comporta nesse intermédio todo na composição da história? Nós temos aí um narrador que é em terceira pessoa e é um narrador onisciente, que parece simpatizar com as causas dadas pela Ana. Portanto, ele vai introspectivamente entrar na cabeça da Ana e vai construir para nós, leitores, uma espécie de monólogo interior que permite a nós conhecermos um pouquinho do que está passando ali dos conflitos existenciais. E nesse sentido a gente percebe uma influência muito clara da psicanálise freudiana. Quer dizer, uma análise interna das personagens, uma profundidade muito grande, uma densidade muito grande, o explorar daquilo que a personagem tem ali dentro, no âmago escondido. Ou seja, nós temos aquilo que a gente chama de sondagem psicológica. Portanto, por mais que seja um conto, ou seja, uma estrutura narrativa com um único núcleo problemático, poucas personagens, nós temos um conto que é extremamente denso, extremamente analítico, profundo, e as personagens possuem uma densidade muito grande, uma capacidade de poder realmente se consolidar no meio físico, ou seja, são muito verossímeis, parecem existir. O espaço que envolve o conto, assim como tantas outras personagens secundárias, elas fazem parte também de uma espécie de análise que a gente pode promover no livro. O espaço, ou as personagens, elas são vistas a partir da ótica da Ana. Então, quando a natureza se revela bela e exuberante num determinado momento lá no Jardim Botânico, é porque alguma coisa mágica e frutífera e muito fértil está acontecendo na psique da personagem. Então, todo o ambiente externo nada mais é do que uma externalização daquilo que a personagem central acaba sentindo, nesse caso, a Ana aí. Beleza, galera? Então, é um conto muito interessante, é um conto que vale a pena vocês lerem, curto, rapidinho, vocês conseguem ler em meia horinha e tal, e que é de profunda análise para entender muito bem a temática e o desenvolvimento das características centrais da literatura da Clarice Lispector. Beleza, galera? Fiquem então com essa videoaula, façam os exercícios, estudem bastante, lembrando sempre que aqui a gente explica mais. Valeu!